O podcast Chimarrão com Espiritismo apresenta reflexões sobre o Livro dos Espíritos de Allan Kardec, com comentários do Espírito Miramês e do Núcleo de Estudos Espíritas Vinha de Luz, de Praia Grande, Santa Catarina. Neste programa abordaremos a questão 159. Que sensação experimenta a alma no momento em que reconhece estar no mundo dos espíritos? Resposta dos espíritos: depende. Se praticasse o mal, impelido pelo desejo de o praticar, no primeiro momento te sentirás envergonhado de o haveres praticado. Com a alma do justo, as coisas se passam de modo bem diferente. Ela se sente como que aliviada de grande peso, pois que não teme nenhum olhar perscrutador. Comentário do Espírito Miramês. A alma, quando chega ao além, deixa o corpo físico. Pode sentir-se feliz ou constrangida, dependendo do modo de vida que levou. O Evangelho é instrumento de salvação para todos nós, pois nos induz a uma moral sadia. Os seus conceitos são de luz, nos mostrando e nos ajudando a modificar os pensamentos, as ideias, a palavra e a própria vida, copiando a vida de Jesus em todos os seus aspectos de nobreza. E Miramês continua dizendo: o céu começa na terra. Se queremos alcançá-lo, trabalhemos em nós mesmos, cortando as arestas e procurando transformar todos os nossos impulsos inferiores em virtudes, do porte das que foram ensinadas e vividas por nosso Senhor Jesus Cristo. O desleixado na moral sofre as consequências do seu desleixo, mas o que viveu trabalhando para o seu autoaprimoramento recebe, ao chegar ao além, o prêmio de seus esforços, e a luz de Deus dar-lhe-á a luz da vida. Muito bem, meus amigos. Observemos que depois da morte, ao adentrar o mundo espiritual, o espírito se encontra em uma realidade completamente nova e diferente daquela vivenciada na Terra. Este início de jornada no plano espiritual, ele é marcado por descobertas e também ajustes à nova condição de existência. Inicialmente, muitos espíritos são recebidos por entidades espirituais, guias, amigos ou familiares que já desencarnaram. Isso tudo nós, estudando a doutrina espírita, cada vez mais vai ficando claro aos nossos corações. Esses primeiros contatos, então, e esses primeiros encontros servem para tranquilizar e orientar os recém-chegados, ajudando-os a entender e também a aceitar a transição pela qual passaram. Pois é, Martinha, através de estudos da literatura espírita, aprendemos que a orientação dos pensamentos dos recém-chegados, como você citou, e das afinidades naturais, os levam então a encontrar aqueles que compartilharam as mesmas vibrações, a mesma moral, os mesmos pensamentos e vontades, conforme a lei dos agrupamentos no espaço, que se baseia então nas afinidades. Vale ressaltar que os guias espirituais desempenham um papel crucial nos primeiros passos depois da desencarnação, pois oferecem amor e apoio essenciais para o ajuste inicial, ajudando os espíritos a adaptarem-se então à nova realidade fluídica, onde o pensamento é a essência do mundo espiritual e a forma fluídica é apenas o vestuário. Pois é, Miramês nos alerta então, tal qual os espíritos superiores o fizeram, respondendo a Kardec, que se alguém infringe as leis de Deus, está fazendo mal para o próximo e, consequentemente, para si mesmo. Neste caso, então, nos sentiremos constrangidos se já tivermos despertado de alguma forma para o bem. Da mesma forma que se em alguma encarnação passada houvermos sido
criminosos, e se ainda nos afinamos com o mal, dificilmente nos constrangeremos em repetir perversidades quando voltarmos à carne. Continuando com o comentário do Espírito Miramês, ele nos diz: o justo é exaltado em todos os tempos, seja onde for. O homem honesto é louvado e acreditado na terra e no céu. Ninguém perde por ser trabalhador, justo e caridoso. Esse homem é, pois, o ganhador de sempre. Porém, a criatura que não observa as leis criadas por Deus e zeladas por seus vigilantes, sofre sempre por sua cegueira. Não deves deixar para melhorar depois da desencarnação. Isso é ignorância e perda de tempo. Comecemos logo que sentirmos necessidade. Qualquer esforço no sentido de melhorar moralmente é válido, e é nesse gesto que as luzes começarão a acender em nossos corações, refletindo-se nas nossas consciências. E continua Miramês: a lei das vidas sucessivas deve ser pesquisada porque é nela que se encontra a chave que nos dá a compreensão necessária e que nos leva a nos esforçar todos os momentos por nossa melhoria moral e também na conduta do dia a dia. Coloquemos o Evangelho em nossa vida, que passaremos a melhorar. A consciência registra tudo o que se faz, e quando se escreve nela o que está em desacordo com a vontade de Deus, os reflexos surgem por muitos meios, que chamamos de tristeza, medo, desespero, violência, orgulho, vaidade, egoísmo, fazendo com que a ignorância domine nossos passos. Eis aí a infelicidade da alma criada por ela mesma. Interessante, amigos, essa citação de Miramês quando afirma que nossa consciência registra tudo o que fazemos e que, ao infringirmos as leis de Deus, esses registros começam a se mostrar incômodos e pesados. Mesmo aqui, ainda encarnados e a depender do nosso grau evolutivo, as dívidas já começam a ser cobradas com maior ou menor ênfase, abatendo-se sobre nós, então, doenças físicas, psicossomáticas e até psicológicas, pois que, agredindo o que nos foi doado pelo Pai, pelo nosso Criador, através da primária centelha divina, de que somos todos dotados, as escolhas erradas que fizermos tendem a desequilibrar, a nos desarmonizarmos com o nosso corpo integralmente, seja metabolicamente, seja espiritualmente. Pois é, nós evitaríamos então contrair débitos em nossas encarnações se entendêssemos sermos espíritos imortais agindo permanentemente em conformidade com essas leis divinas. Como tal processo de entendimento não se dá num estalo, de repente, e sem que o busquemos através de muito trabalho, continuaremos por longos períodos, milenares, caminhando a esmo e chutando pedras pelo caminho. Aqui faremos aquele chamamento novamente, não é mesmo, amigos? Reforma íntima. Então vemos que essa reforma íntima se faz necessária e imediata. Quão imediatas vão sendo então as descobertas daquilo que em nós está em desajuste com as leis divinas. Uma vez que a gente começa a enxergar esse desajuste, essas coisas começam a nos incomodar, né? Nós vemos a necessidade imediata então de começar a fazer esse trabalho, essa reforma. E nos conhecendo e já tendo entendido que somos devedores, precisamos saldar então as nossas dívidas, ainda no plano físico, através da limpeza dos males que povoam os nossos espíritos, purgando tudo aquilo que nos intoxica, que nos envenena e que também acaba prejudicando, envenenando o nosso próximo. Pois é, Regina. Há duas opções para chegarmos à erraticidade. Termos em mãos um passaporte indicando nossa passagem por vários países conflituados ou um outro passaporte atestando termos transitado
por países pacificados. Sim, Paulo. Voltarmos à erraticidade, já tendo corrigido muitas ou algumas de nossas tantas falhas, indica disposição e força de vontade em trabalharmos corretivamente em nós. O que já é um passo significativo, se pararmos para refletir e nos reaproximarmos da nossa centelha divina instalada no meu espírito e no espírito de cada um de nós no momento em que fomos criados por Deus. Eu compactuo dessa forma com a mensagem de Miramês quando ele salienta que devemos começar aqui e agora as correções necessárias à sublimação de nossos erros. Exatamente, Regina. Uma vez já despertados então para as necessidades de nossas almas imortais, os erros deixam de configurar-se meras ignorâncias, transformando-se em ociosidade dolosa, visto que qualquer que seja o mal que podemos causar, seja para nós, seja para o outro, tem origem quando negligenciamos fazer algum bem. Exato, Paulo. Não basta nos abstermos de cometer faltas, é preciso praticarmos as virtudes que lhes são opostas. Sem esse trabalho de reforma íntima, chega o momento em que somos cobrados por nossa falta de vontade, por nossa ociosidade e negligência, aqui no plano físico ou lá no plano espiritual, mas possivelmente em ambos, não é mesmo, Martinha? Sim, Regina, em ambos, com certeza. Essa nossa reforma, então, é essencial, meus amigos, por sabermos que estamos fadados à evolução espiritual. Porém, esse conhecimento, uma vez adquirido, deve ser posto em prática, como também citastes, né, Regina? Deve ser posto em prática imediatamente, para que as reformas necessárias comecem a produzir as mudanças tão almejadas. Não existe milagre, esta é a verdade. Não existe sorte, mas existe trabalho. E esse é feito através de uma vontade firme, como uma mola propulsora, já descrita por Leon Denis no seu livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Excelente, e também deixamos aqui a dica para esta leitura. Muito boa referência, Martim. Essa obra é sempre uma excelente baliza para os nossos estudos. E sobre este livro, podemos trazer aí o Problema do Ser. Neste item, nesse quesito, Denis nos aponta quais sejam esses problemas e o porquê deles. Já sobre o destino, ele nos mostra que estamos fadados ao progresso moral e à evolução espiritual e que esse destino não vem pronto, não é obra do acaso ou da sorte, não é estanque, mas que apresenta várias possibilidades, vários caminhos, a depender sempre de nossas decisões arbitradas por nosso livre arbítrio. Os nossos destinos são aqueles que vamos construindo e que se vão delineando através da lei de ação e reação, ou seja, todas as consequências que iremos enfrentar, boas ou más, serão produtos daquilo que houvermos semeado. E temos a dor, assunto recorrente em nossos programas das quintas-feiras ou Entre Dois Mundos, como também em muitos estudos do nosso núcleo de estudos do Centro Espírita Vinha de Luz. A dor que deve ser vista como benéfica, isto é, como oportunidade que o Pai nos oferece a fim de aprendermos a olhar para o nosso interior, de fazermos um balanço existencial, de nos criticarmos e conscientizarmos acerca do que realmente necessitamos para bem viver. Então, meus amigos, o convite é que façamos a nossa conexão com o Divino Amigo, aproximando-nos de Jesus através dos seus ensinamentos, trazidos até nós por seus apóstolos, quando o Mestre também nos disse: passarão céu e terra, mas minhas palavras não passarão. Vejamos que o Mestre aponta para a reencarnação. Passarão o céu e a terra, nos fazendo entender que tantas quantas forem as vezes que reencarnarmos, tantas vezes teremos à disposição os mesmos e inalterados ensinamentos, pois que a conduta moral do Cristo é eterna e imutável, por ser obra do nosso Pai, do nosso Criador.
Voltamos ao comentário do Espírito Miramês. Não esperes chegar ao além para cuidar das coisas do Espírito. Não faças isso. Comece agora mesmo onde estiveres. Toda hora é hora de começar. Examina o que és, examina o que pensas, examina o que fazes na vida e se tiveres algo para modificar, modifica-o, sempre comparando com os ensinamentos de Jesus, que nunca errarás o caminho, pois ele é a estrada dos homens, é a vida e a verdade. Ainda nos diz mais, Miramês. Diante de todos os esforços do bem, ele criará em teu coração uma luz que, brilhando, não te deixará perder os passos na direção daquele que sempre nos guiou. Procura leituras de livros decentes. O homem que não gosta de leituras demora a compreender as próprias leis que o dirigem. Amigos, essa passagem do texto de Miramês me lembrou Jesus quando disse: quem tiver olhos de ver e ouvidos de ouvir entenderá. Eu extraio daí a compreensão de que através da vida e dos ensinamentos daqueles que nos precederam na Terra, podemos balizar nossos pensamentos, valores e ações, uma vez que tais lições tenham sido extraídas de tropeços que ensejaram as devidas correções. Os deslizes aos quais estamos sujeitos hoje não são diferentes dos que fizeram nossos antepassados caírem. Não nos servimos de um mapa seguro durante a caminhada na vida, onde cada curva à frente traz um mistério revelando o desconhecido. É tola a estratégia de viagem. Um mapa seguro é a mais sensata decisão. Pois veja, Regina, a Martinha citou aqui Miramês, né, quando dizia que um homem que não gosta de leituras demora a compreender as próprias leis que o dirigem. Ele está, digamos, falando a mesma fala de Jesus, quando Jesus diz aqui: quem tiver olhos de ver e ouvidos de ouvir entenderá. Ou seja, tudo é aprendizado. Tudo é necessário que estudemos, que arregacemos as mangas e trabalhemos. Leituras edificantes, olhos de ver a nós mesmos, ouvidos de ouvir aquilo que nós falamos, e acabamos também ouvindo e vendo o que os outros falam, né? São todas possibilidades de entendimento, de compreensão, de crescimento, exato. E eu indicaria, sim, Martim e Regina, como mapa, como roteiro seguro, o nosso Evangelho de Jesus. Certamente, Paulo. Não apenas seguir esse mapa, como também estarmos atentos aos nossos amigos benfeitores, já bem mais evoluídos, que vêm frequentemente nos auxiliar, por exemplo, através de livros psicografados, por médiuns reconhecidos, nos indicando como assim nos fez e continua fazendo o Mestre, os caminhos mais retos a seguir. Sim, Regina. E também na literatura espírita, nós somos brindados com inúmeros escritores que, ainda encarnados, produzem e produziram pérolas de profunda racionalidade e de saber. Exatamente. Todos eles nos trazem exemplos e indicações, sugerindo que olhemos para dentro de nós, avaliemos as nossas atitudes e que quando enxergarmos os nossos deslizes, não esmoreçamos, não nos paralisemos, não caiamos em lamentações improdutivas, mas antes tenhamos energias para nos levantarmos e, nos servindo do alto perdão, façamos dos erros fonte de revitalização pessoal e correção de rumo. Sim, Regina, embora o arrependimento se faça necessário, pararmos e ficarmos estacionados no erro, lamentando-nos, não nos ajudará a evoluir, a corrigir o passo mal dado. Sabemos, através dos estudos do Evangelho do Mestre Amigo, que tais atitudes geram apenas atrasos e sofrimentos prolongados e inúteis, uma vez
que já tenhamos o mapa em mãos e conheçamos o roteiro certo a seguir. Pois é, né, Martinha? É aí que a gente diz que aquele que muito foi dado, muito será cobrado. Porque uma vez que tu não ignora mais, que tu já sabe qual o caminho, que tu já tem o conhecimento, que tu já começou a estudar, se tu volta, se tu dá um passo atrás, aí é que tu será cobrado, porque tu já não desconhece, tu já tem o entendimento, tu só não continuou porque tu não quis por algum motivo, né? Daí tu, como tu disseste, né? Tu fica paralisado, estacionado no erro, se lamenta depois, mas isso não vai te ajudar a evoluir. Ou aqueles que dizem assim, para essa encarnação tá bom, vou deixar para a próxima. É estacionar, né? É não querer evoluir, não é mesmo? Exatamente, Regina, porque quando Miramês diz que nós então temos essa chance, o hoje e o agora, ele é muito assertivo. Porque ele nos lembra que podemos começar sempre, ainda que devagar, pelos estudos, pelas leituras edificantes e pela prática diária do bem. Não deixa de nos alertar para um hábito fundamental, a leitura, quando sentencia na seguinte fala: procura leituras de livros decentes. O homem que não gosta de leituras demora a compreender as próprias leis que o dirigem. Exatamente isso, Martinha e Regina. Tudo na vida é aprendizado. E dentre eles, a leitura é certamente o mais salutar, aquele que mais nos aproxima de nós mesmos, nos fazendo interiorizar ensinamentos e refletir sobre eles. É mesmo uma espécie de halterofilismo mental que vai clareando e reforçando gradativamente nossa musculatura dos entendimentos, digamos assim, né? Sejam os entendimentos da vida terrena e aquela percepção, aquela trilha que nos leva para o entendimento do que seja espiritual em nós. Então devemos insistir diariamente até que esse hábito vire um vício, um bom vício, se assim podemos chamar, não nos distraindo com leituras superficiais, mas, como bem orienta o Miramês, buscando livros decentes e edificantes, certamente referindo-se aos bons ensinamentos morais e éticos. Miramês continua a nos dizer: Deus nos ajuda por meios diferentes, mas constantes, e Jesus não nos abandona. Usa todos os recursos possíveis para nos despertar para a vida do além, mesmo quando nos movemos na carne. É certo que, fazendo o mal, não nos interessando pelo bem do próximo, esquecendo de amar a Deus sobre todas as coisas, como nos ensinou Jesus, ao chegarmos ao além, pelos processos da morte do corpo, a tristeza e o arrependimento parecerão nos matar de novo. Observemos que Miramês é profundo e é como o Emmanuel de vez em quando dá uma boa puxada de orelha aí em todos nós. E falando de Emmanuel, gostaria de contribuir com uma fala sua extraída do livro Roteiro, capítulo 29. Então este livro, ele é psicografado por Chico Xavier. Então, Regina, Miramês, sempre com sua fala bonita de um irmão que puxa a orelha para o nosso bem, assim como também faz Emmanuel nas suas mensagens. E aproveito então para trazer uma fala deste irmão Emmanuel, extraída do livro Roteiro, lá no capítulo 29, psicografada por Chico Xavier, em seus 2 parágrafos finais, sob o título de Além da Morte, que nos diz: os habitantes de outras esferas buscam no mundo aquele com os quais simpatizam, e a mente encarnada aceita a visita das entidades com as quais se afina. A necessidade do Evangelho, portanto, como estatuto de edificação moral dos fenômenos espíritas, é impositivo e inadiável. Com a Boa Nova, no mundo abençoado e fértil da nossa doutrina de luz e amor, possuímos a estrada real para a nossa romagem de elevação. Amigos, como vimos discorrendo durante todo este estudo de hoje, o Evangelho de Cristo é sem dúvida
Sem dúvida alguma, hein? O mapa principal que devemos ter em mãos a fim de nos guiarmos pelas inúmeras vidas entre os dois mundos que habitamos. A condição mais segura e produtiva, o melhor atalho para alcançarmos o destino traçado pelo Pai, é seguirmos as lições ali contidas, os ensinamentos de Jesus, bem como os de toda uma vastíssima bibliografia literária disponível para nossas melhores condutas. Só não procurarão tais ensinamentos os que mantiverem-se na ignorância, pensando ser uma opção de vida. E para nós, estudantes da doutrina, para aqueles que muito foi dado, muito será cobrado. Não percamos mais tempo. Mãos à obra, com o roteiro e o mapa nas mãos, seguiremos então os passos de Jesus rumo ao nosso Criador.